santo Tu és, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, com louvores, com o nosso coração rendido, prostrado, Senhor, porque nós entendemos o Deus que nós servimos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua palavra, obrigado pela Sua presença manifesta neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bom ter esse momento. Obrigada. Obrigada. Hoje eu tenho uma missão. Missão que foi dada, e eu agradeço muito pelo pastor Bruno e pela Márcia, pela confiança. E eu tenho costume de pegar o microfone para cantar. Mas é uma honra mesmo estar aqui e compartilhar algo que o Senhor tem falado no meu coração. Já faz alguns meses. E eu sei que o Senhor, Ele comunicou algo para mim, para mudar em mim, para me alinhar. E eu acredito que isso pode servir para você também nessa noite, para a sua vida, para o seu propósito, para aquilo que o Senhor tem para você. Amém? E o que eu gostaria de falar hoje com vocês, eu confesso que foi baseado em um livro, como a Marina no último domingo. Baseado no livro Diga Sim. Não sei se alguns aqui já leram, talvez vocês lembrem desses pontos, mas é um livro maravilhoso, que eu indico vocês de ler. Tem muita coisa boa e mudou completamente a minha vida. Porque nesse livro ele fala sobre dizer sim ao chamado do Senhor. E uma palavra que saltou no meu coração, saltou aos meus olhos nesse livro, e que é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, é sobre aptidão. E talvez você não saiba o que significa aptidão, então eu vou falar para você qual é o significado dessa palavra. Essa palavra quer dizer capacidade natural ou adquirida para determinada coisa. E tem alguns sinônimos de aptidão, que é disposição, habilidade, capacidade de. Alguém que é capaz de fazer alguma coisa. E eu estava pensando sobre isso, sobre ser aptos, sobre eu estar apta, habilitada, capacitada para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque todos nós temos um propósito. Amém? Você tem um propósito. E o início do nosso propósito começa em Deus. O início do nosso chamado começa em Deus. Então, nós temos uma história de um homem que eu amo muito e que nós ouvimos muito sobre ele, que é sobre Davi. Quando Deus chama Davi e quando Deus escolhe Davi. Então, vamos em 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, no capítulo 16. Primeira Samuel 16, do versículo, para a gente pular um pouquinho a história.
do versículo 6. 1 Samuel 16, 6. Que diz: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Eu estou lendo na versão NVI. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Até aí, gente, por enquanto. E eu não sei vocês, mas eu estava conversando até com a Márcia ontem. Eu falei para ela: Márcia, é algo muito engraçado na minha vida. Porque desde criança a gente escuta aquelas histórias de Davi, dos discípulos, aquelas musiquinhas. E eu imaginava que existia uma conversa ali na cabeça, né? Samuel e Deus vendo os meninos sendo apresentados, ele falando: não, Samuel, esse aqui não. Esse aqui só tem aparência. E aí vem o outro e Deus vai falando: não, próximo, next, próximo. Na minha cabeça estava acontecendo dessa forma. E realmente, o texto vai falando que Deus vai falando para Samuel: não, esse não. Mas, no versículo 1 desse mesmo capítulo, ele fala: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então, quando eu li esse versículo, eu fiquei: o Senhor já havia escolhido. Quando Samuel foi para a casa de Jessé, o Senhor disse: eu escolhi. E eu fiquei chocada. E eu falei: nossa, Deus. E eu gostaria de introduzir os 3 pontos que eu gostaria de trazer para você a respeito do seu propósito. Porque talvez você esteja aqui pensando: mas eu não sei qual é o meu propósito. Mas o Senhor, Ele já sabe. O Senhor, Ele já te escolheu para algo. E ali, Davi, ele não sabia. Davi estava pastoreando. Mas o Senhor já estava comunicando a Samuel: eu escolhi. Já existe alguém. E talvez você esteja pensando: mas o que tem para eu fazer? Eu não posso te dizer, mas o Senhor já vê o nosso futuro. E Ele diz que é glorioso. O seu futuro é glorioso, o seu propósito é glorioso. E por isso, eu gostaria de te dar 3 pontos para que você alcance esse propósito glorioso que o Senhor tem para você. Que foram 3 pontos que nesse livro o Senhor tratou muito comigo e tem tratado até hoje. Porque às vezes a gente tem pequenos deslumbres. Assim, o Senhor fala através de uma pessoa: você vai fazer isso, você vai ser aquilo. E talvez a gente fique esperando que aquilo aconteça. Mas existe uma posição nossa de corresponder ao Senhor. Existe um movimento para a gente estar que nos leva ao fim desse propósito. Amém?
Então, nessa história de Davi, o primeiro ponto que eu queria trazer para você é que nós precisamos contar com o Espírito Santo. Porque quando Samuel ungiu Davi, a palavra diz que o Espírito desceu sobre ele. Algumas traduções dizem o Espírito se apossou de Davi, o Espírito repousou sobre ele. E hoje, diferente daquela época onde o Espírito estava sobre algumas pessoas, nós temos uma glória maior de ter o Espírito de Deus no nosso interior, dentro de nós. E isso é tão importante para nós, e eu acho que em nem todo lugar nós vemos isso, mas não sei se você percebeu que aqui nessa igreja, todo final de culto é falado: se você quiser aceitar Jesus, se você quiser ser curado, e se você quer receber o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é receber esse poder, o revestimento de poder. E Jesus considerou isso importante. Jesus falou para os discípulos, quando ele estava indo embora: olha, fiquem em Jerusalém e esperem. Até que? Esperar o quê? O Espírito Santo. E ele descerá sobre vocês, e vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas. Então, para os discípulos alcançarem aquele propósito, eles precisavam do Espírito. E nós precisamos contar com o Espírito. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós não conseguimos fazer isso na nossa própria força, na nossa própria capacidade, porque é o Espírito que nos capacita. E a palavra diz que o Espírito, ele é conselheiro, ele é ajudador. Graças a Deus por isso. Porque o Espírito, ele é aquele impulso, assim, que nos inspira. E eu achei muito bom, porque hoje no Ore, o Diego e o Gabriel oraram coisas a respeito disso. O Espírito é algo precioso para nós. Porque ele é esse poder que nós precisamos. Ele é essa capacidade que nós precisamos. Sabe? E muitas vezes é só pelo Espírito mesmo. Muitas vezes as palavras não vêm, mas o Espírito, a palavra diz que ele nos lembra as palavras de Jesus. Ele nos inspira o que dizer, a forma de dizer, no momento de dizer, o que fazer. Muitas vezes ele nos dá aquele freio: não faça isso, não vá por aí. E enquanto o Senhor estava me comunicando sobre isso, Ele estava me fazendo entender: eu preciso caminhar com o Espírito Santo. Eu preciso contar com Ele. Ele é meu conselheiro. Foi o próprio Jesus que me deixou. Amém? E a segunda coisa é sobre nosso caráter. Isso nós vemos lá em Salmo 78, se você quiser abrir também. Salmo 78, no versículo 70 ao 72, que também fala de Davi. E ele fala: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. E nesse versículo tem os próximos 2 pontos que eu gostaria de falar com você. Porque é muito engraçado, né? Porque a gente está fazendo a escola ministerial e é maravilhoso, porque parece que cada aula, cada livro vem no momento certo, na hora certa daquilo que a gente está precisando. E nesse mês,
a aula de vídeo que a gente está ouvindo é sobre caráter e integridade. E aí o professor, ele fala algo engraçado. Ele está falando o significado de integridade. E uma das palavras que ele fala é: alguém íntegro é alguém que é inteiro. E aí a gente fica, nossa, inteiro? Inteiro. Alguém inteiro é alguém sem máculas, irrepreensível. E o Senhor, Ele nos chama para ser íntegros, irrepreensíveis, para ter um caráter aprovado. E eu achei muito engraçado, porque na reunião que nós tivemos, que eu participei de louvor, do grupo de música no sábado passado, o Bruno deu uma pequena palavra e a Márcia deu uma grande palavra. E aí a Márcia falou: o caráter, para mim, é muito importante, sim. Eu estou te observando. Eu estou vendo. E eu acredito que o Senhor, Ele se importa da mesma forma. Ele fala: o caráter é importante, sim. Eu estou vendo. Eu estou observando. E eu acredito que o Senhor, Ele observava Davi também. Quando ninguém estava vendo Davi. Porque, para mim, o caráter, ele fala mais quando ninguém está vendo do que quando alguém está vendo. E talvez você possa pensar: nossa, mas eu sou tão jovem, que palavra é essa? Está me falando de caráter. Mas se você tem um chamado, querido, o Senhor quer que você alcance. O Senhor quer que você chegue lá. E Ele não quer que você chegue lá nos 60 anos. Então, a gente pode começar isso agora. Alinhando as coisas agora. Se movimentando em direção a isso agora. Sendo jovem, sendo adolescente. E o caráter, ele fala sobre honestidade, sinceridade, mas o caráter fala sobre reações. E é nisso que o Senhor me pegou e doeu tanto. E eu falei: Senhor, me perdoe. Preciso aprender mais com meu marido. Se fosse o apóstolo Guto, ele ia falar: porque o pastor Bud, né? Eu posso falar: porque o meu marido me ensina a ser moldada no meu caráter, a me aperfeiçoar, porque eu tenho que ser paciente com ele. Mas, porque realmente ele é uma pessoa íntegra, que tem as reações alinhadas, que reage bem às coisas e às pessoas, às situações. Porque muitas vezes, mesmo no ano passado, eu ficava desesperada. Eu ficava com raiva. Eu perdia a paciência rápido. E aí o Senhor falou comigo: que reação é essa? Comigo. Estou falando de mim, com muita vulnerabilidade. E até hoje eu estou caminhando nisso. Não estou perfeita nisso. Mas é tão bom quando nós ouvimos do Senhor: é isso, continue assim. Ao invés de ouvir o Senhor falando: isso não foi legal. O caráter aprovado fala da nossa índole, da nossa moral, dos nossos valores. Onde estão os nossos valores? Será que a gente está moldando os nossos valores com os valores do mundo, com os valores dos nossos amigos? Ou os nossos valores estão bem firmes na palavra do Senhor? Porque eu quero e eu vou alcançar meu propósito no Senhor. Então eu preciso estar muito firme na palavra do Senhor. E quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais nós somos transformados.
mais nós nos parecemos com Cristo. Se Cristo era manso, eu vou ser mansa. Cristo era bondoso, então nós vamos ser bondosos. É assim que nós devemos caminhar e é assim que eu desejo que você caminhe. E eu não estou dizendo isso porque eu não estou vendo isso no nosso meio. Mas eu estou dizendo isso para que nós sigamos firme no movimento para alcançar, para não desistir, para não parar, para não sermos reprovados. E a terceira coisa, para estarmos aptos, é ser habilidoso. E aí você pode achar estranho. Mas existem coisas que nós precisamos de habilidade. Na reunião de música, eles estavam enfatizando. Tem pessoas que vão estar mais na escala porque elas sabem fazer divisão de voz. E é preciso ter divisão de voz. Mas isso é uma habilidade. Ou natural, ou adquirida. Mas é uma habilidade. E aí, muitas vezes, a gente pode se perguntar, mas por que ainda não aconteceu? Por que ainda não chegou aquilo que o Senhor falou para mim? Talvez porque eu esteja estagnado na minha habilidade. E aí eu não estou avançando mais. Porque na música, eu falo de música porque eu nem me apresentei, né? Meu nome é Juliane Venâncio Antunes Teixeira Borges dos Santos. Mas podem me chamar de Ju. E eu sempre estive muito envolvida na música. E na música sempre teve aquela coisa, unção versus técnica. Tem que saber cantar mesmo, mas não precisa ser tão bom assim. Precisa ser muito bom. Porque precisa ser excelente. E uma coisa não anula a outra. Uma coisa serve à outra. A unção se manifesta muito fácil quando eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu não estou errando, e aí você não presta atenção, você fica com raiva de mim, porque eu estou errando. Então, nós precisamos ser excelentes. Avançar nas nossas habilidades. Se o Senhor disse para você que você vai ser mestre, avance nessa habilidade, mergulhe na palavra, estude, faça escola bíblica. Porque o mestre não fica, vai se transformar assim. Sabe, eu escuto sobre o meu futuro desde os meus 8 anos de idade. Eu era de uma igreja que tinha muita profecia, muita revelação, quando eu era criança. E eu não tinha relação nenhuma com a música, eu amava esporte, eu amava dançar, fazia muitas aulas de dança, balé, jazz, nararã. E o meu sonho, de verdade, era ser dançarina de ginástica olímpica. Fazer aqueles malabarismos, aquelas bolas, aqueles círculos, eu achava magnífico. E aí, com 8 anos, eu fui fazer aula. Minha mãe achou uma escola na minha cidade, e aí eu fui fazer aula. No primeiro dia, estava lá, fiz os exercícios, fiz algumas amizades, a aula foi legal. E aí a gente estava esperando nossos pais vindo nos buscar, no primeiro dia de aula. Aí estava eu e as meninas lá, e elas falaram, vamos ficar fazendo estrela, sabe, aqueles mortal assim? Daí a gente ficou fazendo, mas um atrás do outro, sem parar. Maior perigo, gente, não façam isso. Porque o que aconteceu? Eu estava fazendo a estrela, no meio do caminho, assim, eu vi umas meninas sentadas, e que se eu continuasse, eu ia bater com a mão, com os pés em alguma delas. Aí eu, muito bondosa, o que eu fiz? Eu me joguei para o lado, para não bater na menina.
caí em cima do braço, quebrei o braço. Fui para o hospital, fiquei traumatizada. Falei, nunca mais eu quero isso na minha vida. Bom, eu tinha 8 anos. Talvez, realmente, não era para eu fazer aquilo na minha vida, não. Porque depois disso, eu falei, então, mãe, o que eu faço? Eu quero fazer alguma coisa. Não quero mais dançar, não quero mais isso. Estou com medo. Se um dia eu quebro outra coisa. E aí, ela falou, então, vai aprender um instrumento. E aí, eu fui fazer aula de violão. Aí, fazendo aula de violão, a professora dava atividades, as musiquinhas lá, fé mais fé, amor mais amor, bem facinho, né? 2, 3 notas. Aí eu comecei a cantar para acompanhar o que eu estava tocando. Simples assim. E aí ela começou a falar, nossa, você canta bem, você tem jeito. Daí eu comecei a tocar na igreja. Aí eu cantando, as pessoas ficavam, nossa, você tem jeito, você... Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu fazia bem. E aí as pessoas, acho que você pode fazer isso. E aí, falando sobre isso, eu quero até falar para você que, muitas vezes, a gente não sabe qual é o nosso chamado, o que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer na igreja. Mas, normalmente, as pessoas reconhecem o nosso chamado. E aí, as pessoas estavam reconhecendo aquilo. E eu comecei a cantar, servindo louvor. E aí, muitas palavras vieram sobre o meu ministério, sobre a música, sobre a minha influência. Mas chegou um tempo que aquela minha habilidade natural de, nossa, você canta bem, já não era mais suficiente. E aí, o que eu tive que fazer? Aula de canto, fui aprender teoria musical, fui subindo de nível, fui cantando melhor, fui saber o que eu estava fazendo, saber como funciona a minha voz. E aí, o que eu quero dizer com essa história? Que nós precisamos exercer, crescer nas nossas habilidades. Daquilo que o Senhor está te chamando, daquilo que o Senhor está te mostrando. Porque senão, nós ficamos estagnados. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu tenho que ir para tal país. Então vamos aprender a língua do país? Vamos aprender um pouquinho da cultura? Porque se eu ficar esperando o país não vem até mim. Nós precisamos estar nesse movimento. E nós não podemos espiritualizar algumas coisas. Espiritualizar aquilo que é o meu dever. Tem coisas que é o nosso dever, é o seu dever. Eu, como fui líder de música em Paris, era o meu dever saber como fazer aquilo da melhor forma, ser excelente naquilo. Porque eu corrigia as pessoas, eu deveria saber como elas deveriam fazer, como elas não deveriam fazer. E para isso eu estudei um pouco. Não cheguei a ser formada, quase fui formada em música, mas o Senhor, Ele, mais do que nós, Ele deseja que nós alcancemos o nosso propósito. Porque alcançando o seu propósito, você vai alcançar pessoas que talvez eu não vou alcançar. Você vai chegar em um lugar que talvez eu não vou chegar. A Sofia pode chegar num lugar que eu nunca nem vou sonhar. A Márcia pode dar aulas para pessoas que eu nunca vou ver na minha vida. Mas se esse é o propósito dela, ela vai estar alcançando pessoas. No meu propósito, eu vou estar cumprindo a vontade de Deus, alcançando pessoas. E Paulo, ele falou, né? Eu cumpri.
Eu fui fiel naquilo que me foi dado, naquilo que me foi pedido. E nós, jovens de Leiria, nós seremos fiéis. Nós iremos cumprir aquilo que o Senhor tem chamado. Nós não seremos jovens que vão viver de conferência em conferência, só recebendo a palavra. Não, no nosso dia a dia, nós iremos estar nesse movimento de fazer com que esse propósito se realize, alinhando o nosso caráter, seguindo o Espírito Santo, ouvindo o que o Espírito tem a nos dizer e aperfeiçoando aquilo que o Senhor tem nos depositado como habilidade para fazer. Se você puder abrir comigo esse último versículo, em Atos. Em Atos, capítulo 6, existe esses mesmos requisitos. Deixa eu ver o versículo. No versículo 3. Nesse contexto, os discípulos eles estavam pregando a palavra e algumas pessoas estavam reclamando, falando, olha, tem pessoas, tem viúvas que estão sendo esquecidas, eles estão distribuindo alimentos e estão esquecendo dessas pessoas. E os discípulos estavam falando, olha, a gente não pode se preocupar com isso, porque nós temos que nos preocupar com a pregação, o ensino da palavra. Então, no versículo 3 fala, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E é muito bom porque nós vemos esses 3 pontos. Os discípulos estavam procurando alguém cheio do Espírito, de bom testemunho. O nosso caráter, a nossa integridade, eles são vistos, eles são testemunhos. E em algumas versões fala de boa reputação. E aí eu fiquei pensando, como está a minha reputação? Não que eu me importe com o que os outros estão pensando de mim, mas eu tenho que pensar, o que os outros estão falando de mim? Será que eu estou mostrando aquilo que eu realmente deveria mostrar? O amor, né? Aquilo que Cristo nos ensina. Testemunhas, seremos testemunhas de Cristo. Será que eu estou testemunhando Cristo na minha reputação? E aí ele fala de bom... Cadê? De bom testemunho, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Sabedoria é conhecimento. Esses pontos, eu sei que o Senhor deseja olhar para cada um de nós aqui e falar, você, Bruno, eu escolho você, porque você tem uma boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Essas foram as características para o serviço. E era para servir pão, para ser diácono. Quanto mais nós que desejamos grandes coisas, grandes palcos, os discípulos estavam falando, vai servir o pão? Vai servir cheio do Espírito Santo. Vai servir as viúvas, os pobres? Vai servir com sabedoria, com uma boa reputação.
E eu falo isso com muito temor, porque são coisas que o Senhor falou para mim. E muitas vezes a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo hoje é um tempo perdido. Mas nada é um tempo perdido. Só se você quiser perder tempo mesmo. Porque eu estava comentando com a Márcia, eu servi na sala de oração em Florianópolis, na F-Hop, durante uns anos, 4 anos, eu acho. E eu estava servindo e estava na faculdade. Mas aí eu tive um ano, eu poderia dizer sabático, assim, um ano onde eu só estava servindo ao Senhor na sala de oração. E aí eu cantava todo dia, fazia estudo bíblico, estava dentro daquele ambiente sempre. E às vezes vinha aquele incômodo assim, nossa, eu estou perdendo meu tempo. Eu devia estar fazendo outra coisa. Mas aí, conheci o Fernando, decidi que ia para a França, casamento e tal. Quando eu cheguei na França, eu percebi que a pessoa que eu deveria ser, o jeito que eu deveria estar ali, foi porque durante aquele 1 ano, eu estava com o Senhor estava me enraizando na palavra, que aquele tempo estava me preparando para aquela estação, que aquele tempo estava me preparando para uma nova fase, onde coisas iriam ser pedidas de mim, onde eu deveria corresponder àquilo que o Senhor estava me chamando para fazer na França, que eu não tinha ideia nenhuma. Então, muitas vezes você pode pensar, mas o Senhor está me chamando para isso. E eu estou fazendo isso aqui agora. Isso aqui agora é muito importante para você. É muito importante para o seu crescimento. É muito importante para a sua experiência. Você vai adquirir experiência, maturidade. Na França, eu tinha que estar madura, porque eu não tinha minha família, eu não tinha os meus amigos. Os amigos do Fernando eram os meus amigos. E eu nem entendia direito o que eles falavam. Porque quando eu cheguei, eu não falava francês muito bem, nem entendia direito. Mas o que me sustentou foi aquilo que o Senhor foi depositando em mim durante todo aquele tempo que eu achava que não estava valendo de nada, que não estava servindo de nada. Então, faça o que você está fazendo hoje, pensando, isso aqui é necessário. Não só para o serviço da igreja, mas necessário para nós, necessário para você. Aprenda. Ouça os seus líderes. E aí talvez você me diga, mas eu não sirvo em nada na igreja, não. Não tem problema. Pode começar a servir. O ano está começando. E esse ano não vai ser um tempo perdido para Malta. Não vai ser um tempo perdido para nós. Nós não vamos ficar segurando a nossa palavra e o nosso propósito no bolso. Nós vamos agir conforme a palavra que o Senhor declarou sobre nós. Porque se o Senhor falou a Malta vai crescer, nós precisamos fazer alguma coisa para que a Malta cresça. Se o Senhor falou, você vai ser muito rico, então bora trabalhar. Eu amo vocês. Mas o Senhor já viu o futuro glorioso, gente. E eu não quero perder o meu futuro glorioso, meu propósito. E eu não quero que você perca o seu também. Eu declaro sobre a sua vida que você vai chegar lá.
que nós estamos caminhando juntos para isso, fortalecendo uns aos outros, amparando uns aos outros, não deixando o outro cair, não deixando o outro desistir, não falando mal do outro porque fez errado. Mas nós vamos estar unidos. Porque talvez a gente não esteja pronto agora. Mas nós estamos nesse movimento. Quando Samuel escolheu Davi, ele não pegou Davi na mão e falou: agora, vamos lá sentar no trono. Existiu um processo, existiu um tempo. Mas a gente não pode passar esse tempo fazendo nada. Nós vamos crescer. Nós vamos seguir nesses pontos e estar aptos para cumprir o nosso propósito, para cumprir o nosso chamado, seja ele qual for. Não existe chamado pequeno, chamado grande, propósito pequeno, propósito grande. Amém? Você pode ficar de pé? Eu achei que eu não ia falar muito. Mas o Senhor é bom. O Senhor nos ama. O Senhor tem planos para nós. Para finalizar, quando eu estava na sala de oração em Florianópolis, eu tinha aquela sensação de que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa da minha vida. E aí, quando eu tive que ir embora, eu fiquei assim, Senhor. Mas eu achei que isso aqui era a minha vida. E aí o Senhor, a sua vida tem que ser eu. Nem o meu chamado pode ser superior ao meu Senhor. Nem as minhas habilidades, nem aquilo que Ele me deu, nem aquilo que Ele me prometeu. Ele é mais importante. Nós fazemos o que fazemos por Ele, por amor a Ele. E eu gostaria de orar. Feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela sua palavra. Eu te agradeço pelas suas instruções, pelo seu alinhamento. Senhor, a tua palavra diz que aquele que cuida de nós é o Senhor. É o nosso bom pastor. E eu te agradeço, Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que deu um chamado para cada um que está aqui, uma vocação. E eu oro para que os meus irmãos, para que esses jovens, adolescentes, adultos, que eles descubram a sua vocação no Senhor e que eles alcancem aquilo que o Senhor tem chamado eles para fazer. Senhor, eu peço que eles avancem em sabedoria, cheios do Espírito, em boa reputação, com caráter aprovado. Nós seremos jovens diferenciados, Senhor. Nós seremos jovens diferentes daquilo que o mundo espera. Nós iremos corresponder ao Senhor. Nós iremos caminhar em direção àquilo que o Senhor tem falado para nós. Aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Eu te agradeço pelo futuro glorioso que o Senhor tem para nós. Senhor, tudo começa em Ti e tudo termina em Ti, Senhor. Nosso chamado, nossa vocação começa no Senhor e terminará no Senhor. Por amor ao Seu nome, por amor ao Seu reino. Nos dê esse amor, Senhor.
Que nós possamos caminhar em união uns aos outros, fortalecendo, não deixando ninguém desistir, ninguém ficar para trás. Nós iremos celebrar a vida dos nossos irmãos. Eu te agradeço, Pai, porque o tempo não foi perdido, não será perdido. Nós não iremos ficar parados, nós iremos nos movimentar. Nós iremos nos movimentar em direção da nossa vocação, do nosso propósito. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua palavra, porque se o Senhor falou para cada um desses jovens, se o Senhor revelou a sua vocação, se o Senhor já revelou o chamado, o Senhor não voltará atrás. O Senhor não mente, o Senhor não nos engana. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós temos a nossa confiança no Senhor. A nossa capacidade vem do Espírito de Deus. Nós caminharemos seguindo, ouvindo o Seu Espírito, Senhor. Nós não seremos abalados no meio do caminho. Nós não seremos abalados no meio das circunstâncias. Nós seremos jovens firmes. Jovens firmes. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que pregação, amém? Vocês podem sentar, podem ficar sentados. Que pregação top. Eu falo isso porque é minha esposa. Senão hoje de noite, não tô brincando. Mas muito bom. Durante a pregação ela falou sobre esse livro aqui, Diga Sim. E, pessoal, esse livro aqui, ele mudou minha vida. E mudou a vida dela também, porque se a gente está aqui hoje em Portugal, ele é um dos culpados. Ele fez a gente realmente fazer esse passo de fé que a gente fez. E eu realmente aconselho vocês, aqueles que ainda não leram, aqueles que fizeram a escola, estão fazendo a escola ministerial, já leram e vão aconselhar vocês a ler, tá bom? Realmente um livro recomendado para vocês. Agora a gente vai passar pelo momento do dízimos e as ofertas. E eu estava ali pensando o que é que eu vou falar sobre isso. Vamos ser breve, bem rápido. E sabe, essa parte de dízimos e ofertas é um ato de fé muito grande. E o pessoal estava aqui me perguntando: Fernando, você vai subir? Você não vai subir? Não sei se vocês estão ouvindo minha voz, ela está um pouco rouca, porque faz alguns dias que eu estou lutando aí contra uma febre, umas doenças aí, mas Deus já ganhou, amém? E eu estava bem ruim aqui na frente, aí quando o pastor Bruno chegou, eu fui andando até ali atrás, eu falei com ele, pastor, eu acho que eu vou voltar para casa. Aí ele, tá bom. Aí eu disse, mas eu vou ali no banheiro rapidinho. E quando eu cheguei no banheiro, veio aquela consciência assim, muito forte. Assim, aquele realmente um peso me falando: que fé é essa que recua? Que fé é essa que recua? Você já está aqui, você aceitou e você vai voltar para trás. Eu tinha que fazer a oração e foi a Emily que fez no meu lugar, mas eu fiz: Emily, por favor, me socorre, que eu não estou conseguindo nem ficar em pé. E o Senhor falou: que fé é essa? Se agora, aqui, você só está se sentindo um pouco fraco e você não está aceitando e você está querendo voltar para casa dormir, imagina quando você estiver num campo missionário e que estão te ameaçando de morte. Vocês acham que minha fé não vai recuar? Se aqui eu recuei? E eu fiquei sentado aqui só. Não, estou curado e sarado. Estou curado e sarado. Sabe, eu estou até respirando agora. Aleluia. Mas o dízimos e as ofertas é a mesma coisa.
Você pode dizer, eu sou jovem, eu não tenho dinheiro, se eu der eu não vou ter nada. Que fé é essa que recua? Se hoje você recebeu 10 euros e que dar 1 euro é muito, que representa os 10% do dízimo, quando você estiver ganhando 3 mil, 6 mil, e que você começar a dar um salário mínimo de dízimo. Eu não estou falando isso de soberba, mas teve momentos que o Senhor me abençoou tanto, que quando eu fui dar meu dízimo, eu me assustei eu mesmo. Fiquei, Senhor, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas quando eu era estudante, lá em Paris, eu vivia no negativo. Porque eu recebia 450 euros de bolsa. Tinha que pagar 1.000 euros por mês de escola. Não batia as contas. Mas quando eu recebia a bolsa, eu ia dar o dízimo. Eu ia dar o dízimo. Porque na Bíblia fala de Abraão, que ele dava o dízimo, ele deu antes da lei, ele deu como ato de fé. Então, se no pouco você está recuando, quando Deus te abençoar no muito, quando você começar a ver 1.000 euros, nossa, eu podia pagar um carrão aqui, né? 1.000 euros por mês, cara, de dízimo. Podia estar com Tesla rodando aí tranquilamente. Mas isso também, a gente tem que reconhecer que quando a gente chega nesse nível, a gente tem que reconhecer Deus e os dízimos e as ofertas. Essa posição de reconhecer o Senhor, que Ele te levou nesse lugar. Amém? E eu creio, eu estou falando em montantes muito grandes, mas eu creio que